Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assiste aqui pelo nosso canal no YouTube. Que Deus os abençoe. Hoje é quinta-feira, dia 4 de outubro de 2018. E o Evangelho de hoje é de Lucas, capítulo 10, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e o enviou de 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que eu vos envio como cordeiro para o meio dos lobos. Não leveis a bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele. Se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa. Comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade, e fordes bem recebido, comei do que vos servirem. Curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não forem bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, no Evangelho de hoje nós vemos que Jesus já havia escolhido os 12 apóstolos, mas nós vemos que hoje ele escolhe outros 72, mas outros tantos discípulos ele escolheu. Para quê? Para ir anunciar o Evangelho, anunciar a boa nova a toda criatura. Jesus fala que está preparando aqueles discípulos como ovelha para ir no meio dos lobos, porque eles iam anunciar a boa nova do reino de Deus. E Jesus reconhece as dificuldades, mas uma coisa muito importante, o que a missão dos discípulos: anunciar a boa nova, curar os doentes, expulsar os demônios. Todos os poderes que Jesus tinha passou para eles, para os discípulos cumprirem a sua missão. Isso que Jesus manda o anúncio do Evangelho, anunciar, levar a paz de Cristo a todas as criaturas. Nos lugares onde o próprio Cristo devia ir, ele envia de 2 em 2 os seus discípulos. E Jesus recomenda que não se preocupassem com o caminho, com o que levar, apenas levassem a paz de Cristo e o anúncio do Evangelho. Aonde chegassem, que fosse bem recebido, que a paz que estava com ele fosse levada àquelas pessoas, iria repousar sobre aquelas pessoas. Mas no lugar onde ele não foi recebido, a paz retornaria para eles. Mas a missão primordial do discípulo, tanto para aqueles que acolheram a palavra ou não, era informar que o reino de Deus está próximo. Tanto para aquelas pessoas que rejeitavam, mesmo assim iria ser anunciado que o reino de Deus está próximo. Portanto, meus irmãos, muitas vezes nós também somos chamados em missão, somos chamados a anunciar a palavra de Deus, somos chamados a anunciar o seu reino, mas muitas vezes nós nos omitimos, não queremos, porque sabemos da dificuldade, do sacrifício, da rejeição que o mundo tem quanto ao anúncio do seu Evangelho.
não nos preocupemos com isso. Cumpramos a nossa missão de anunciadores do reino. Muitas pessoas irão nos rejeitaram o próprio Cristo. Isso não é motivo. Eles que pagarão a consequência por rejeitar o próprio Cristo e aqueles que o Cristo enviou. Portanto, nós somos chamados a ser discípulos, a anunciadores da palavra de Deus, mesmo que os lobos estejam preparados para devorar as ovelhas. Que nós sejamos luz para esse mundo que vive de trevas, que nós não tenhamos medo da missão, porque muitos são chamados, poucos são escolhidos, e a messe é grande, precisa de cada dia mais de operários para trabalhar o reino de Deus. Que nós não fujamos da nossa missão, do nosso compromisso de sermos discípulos de Cristo e anunciadores do reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês e que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.